Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais à Viva no Senhor. Nesta semana, e provavelmente mais algumas, nós vamos continuar falando sobre os obstáculos que impedem o fluir do verdadeiro avivamento. Hoje eu quero falar sobre o obstáculo do ódio, da amargura e do falso perdão. Nós entendemos que o avivamento vem por nós aplicarmos o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus. E amar a Deus significa amar o próximo. Esse é o nosso maior desafio como igreja. Entre as chocantes batalhas enfrentadas pela igreja de hoje, certamente uma das que representam um dos maiores obstáculos para o avivamento é a falta de perdão. As atitudes críticas e a falta de amor entre os cristãos. Tudo isso porque é guardado amargura no coração e não há liberação de perdão e nem reconhecimento do erro, do pecado e no pedir perdão. Em dias onde a gente vê a imoralidade crescente, pode até parecer estranho dizer que a amargura e a falta de bondade nos relacionamentos são os maiores impedimentos para o avivamento. Porém, algumas pesquisas não deixam dúvida de que barreiras nos relacionamentos são mais comuns do que a própria imoralidade. De acordo com as Escrituras, diz a palavra de Deus que aos olhos de Deus, poucas coisas são piores do que alimentar a amargura e a falta de bondade contra os crentes. Então, nós precisamos ler atentamente algumas referências bíblicas. A Bíblia ela deixa bem claro, como um cristal, que nada desagrada mais a Deus ou apaga o poder espiritual do que a amargura e a falta de bondade uns para com os outros. Então, a amargura e o ódio do cristão desonra e profana o nome de Deus. De fato, Deus sempre considera a raiva, essas atitudes que trazem divisão, não é só um mero pecado. Para Deus é uma abominação, lembra? Nós já lemos Provérbios capítulo 6:16, que fala sobre isso, que Deus odeia aquele que causa divisão entre os irmãos. Paulo, ele coloca o falar maldoso, o abusivo, exatamente na mesma categoria que a idolatria e a imoralidade. Às vezes nós ficamos falando da imoralidade, da idolatria, do coração das pessoas e não percebemos que tudo começa por um coração amarguroso. Então, em 1 Coríntios 5:11, nós temos também falando sobre isso, Então, nós vamos fazer esta leitura importante, algumas leituras importantes em alguns textos que mostram, então, para nós a gravidade desses pecados que às vezes Satanás distrai o povo de Deus e eles não percebem o quanto isso ofende a santidade de Deus e isso também impede o fluir do avivamento. Então vamos ler primeiro esse texto que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem mesmo comais. Então aqui Deus coloca, Paulo coloca todos no mesmo patamar.
não há diferença. E ele fala que nós não deveríamos nos associar com essas pessoas. Então, quando os crentes são negativos, são críticos e maldosos, Deus fica tremendamente desgostoso com isso. Se alguns cristãos mal conversam uns com os outros ou evitam uns aos outros, o Espírito Santo com certeza fica entristecido e pode ser até apagado, como diz Efésios 4:30. Não entristeçais e nem apagais o Espírito Santo. Então, ignorar que as divisões, as facções, as rupturas entre os irmãos em Cristo é literalmente debochar da morte e do propósito de Cristo, que nos fez novamente renascer em seu amor, por seu amor. Então, nós devemos cuidar e não ignorar que o ódio, que os relacionamentos quebrados, isso como se fosse algo normal e inevitável. Não há outra área aonde o diabo tenha colocado uma venda sobre os filhos de Deus como nesta. Muitos santos simplesmente não tratam o perdão, a bondade, a unidade, como já falamos, com devida seriedade. Muitos acham que enquanto eles puderem evitar a imoralidade, a agressão física, suas bases espirituais estão cobertas. Nada pode estar tão longe da verdade. Jesus disse que o principal, junto com o evangelismo, é o amor fervoroso a Deus e o perdão em amor para com os outros. O perdão e o amor entre os cristãos é o enfoque essencial para o reino de Deus. Então, Jesus, quando ele trouxe as suas parábolas a respeito do reino de Deus, ele colocou esses princípios dentro deles. O perdão e o amor entre os cristãos. Então, quando os nossos corações eles estão realmente sintonizados com Deus e com os outros, então tudo acontece. O evangelismo, a missão, a unidade e a comunhão. Então, é muito importante isso, porque pior, que a nossa falta de perdão e nosso ódio entristecem profundamente o coração de Jesus e o pior, envergonha o seu nome diante do mundo perdido. Afinal, ele deu literalmente a sua vida para que nós nos amássemos uns aos outros e fôssemos um, como nós vimos ontem lá em João capítulo 17, versículo 21. Jesus, ele diz claramente que o amor cristão e a unidade são absolutamente centrais para o nosso testemunho. Então, hoje, nós vemos os resultados da negligência desse fundamento, desse mandamento que é fundamental. Igrejas divididas, famílias arrasadas, pouco poder na oração, poucos batismos e falta de alegria. A graça de Deus, mas graças a Deus, que é um remédio para os padrões de ódio, amargura e desunião de hoje. Então, não importa por quanto tempo isso tenha caracterizado a sua vida, nossa vida ou a igreja, isso pode ser mudado. Então, o que nós precisamos entender que não conceder perdão é um pecado que aprisiona e bloqueia o fluir do avivamento. Amados, amanhã nós vamos falar mais a respeito disso. Por hoje, já temos muito que meditar e sondar os nossos corações e examinarmos a nós mesmos se nós mesmos não temos sido agentes de impedimento para o fluir de um avivamento pessoal ou em nossas comunidades. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até amanhã com as nossas devocionais matinais. Aviva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.